queridos? Bem-vindo ao nosso canal Sementes do Eterno. Quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar e deixar o seu joinha. Nossa reflexão hoje está no livro do profeta Amós. Certamente o Senhor, o soberano, não fará coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Os profetas da antiga aliança e os profetas da nova aliança são diferentes, no sentido assim, como que eu posso dizer, como trazer a mensagem. Mas tanto a antiga aliança como a nova aliança, os profetas são fundamentais para anunciar, proclamar a vontade de Deus, que é soberano, para o povo que crê na mensagem e na voz profética e na palavra profética. Nós precisamos ter em mente que a função do profeta sempre foi ser uma voz de Deus em relação à postura do povo diante de Deus. Tanto o profeta da antiga aliança como o profeta da nova aliança. O que nós precisamos saber é ter temor e respeitar o dom e a palavra profética. Saber discernir quando ela vem de Deus e quando ela não vem de Deus. Mas tanto na aliança, na antiga aliança como na nova aliança, Deus levanta os seus profetas. Na antiga aliança nós vamos observar que Deus estava alertando o povo de Israel em relação aos seus pecados, ao afastamento da verdade de Deus. Então Deus trazia os profetas para alertar o povo antes de dar um juízo de acusação. O profeta sempre trazia uma palavra de orientação, de alerta. Nós vamos observar que os profetas sempre diziam, se ouvir e se obedecer, havia sempre uma condição dos profetas. Mas Deus sempre levantava os profetas para trazer o povo de novo para a sua presença. E não, a prioridade do profeta não era trazer palavra de acusação, mas uma palavra de orientação, de instrução, para que o povo se voltasse para Deus. Mas a dureza, muitas vezes, do povo é que impedia eles de ouvir o profeta. Queridos, hoje, os profetas, eu acredito nos dons espirituais, eu acredito no ministério profético, só que nós precisamos saber ter temor e respeito ao usar o dom que Deus quer nos usar. Eu lembro que, acho que eu já compartilhei isso, quando você é usado em certos dons, por exemplo, Deus me usa nesse ministério, no ministério profético. E às vezes as pessoas acham que você se tornou uma cartomante, uma pessoa que joga búzios, tarô, para ficar revelando as coisas. E uma das coisas que eu pedi a Deus foi o seguinte, falei, Senhor, se Tu me queres usar nessa área, se o Senhor me chamou para me usar nessa área, eu quero falar aquilo que procede do Senhor para a edificação do Teu povo. Queridos, porque no Antigo Testamento os reis levantavam os profetas para falar o que agradavam ao ouvido deles. Tanto que quando um profeta falava aquilo que não agradava ao ouvido dos reis, ele colocava no cativeiro, como foi feito com Jeremias, matavam os profetas. Por quê? Eles queriam profetas que falassem palavra que agradasse ao ouvido deles. E na nova aliança não faz diferença. E eu falei para Deus, falei, Senhor, eu não me incomodo de ser usada nessa área. Se o Senhor quer me usar, porque é muito sério, queridos, porque hoje um profeta, ele é visto de uma maneira muito pejorativa, porque infelizmente
nós vemos tantas palavras que não procedem da boca de Deus. Eu não tenho temor nenhum, não tenho receio nenhum quando eu falo alguma coisa para uma pessoa, porque às vezes quando Deus nos usa com a palavra profética, às vezes ela vem com muita clareza, mas tem hora que ela não vem com muita clareza. E eu não tenho receio nenhum de falar para a pessoa: olha, veio isso ao meu espírito. E falo para a pessoa, e você ora para que Deus possa confirmar com você, porque não veio com muita clareza. Porque, queridos, a função do profeta não é ser um cartomante, uma pessoa que joga abuso, uma pessoa que traz coisas particulares para nós. Porque a função de um verdadeiro profeta, tanto na antiga aliança como na nova aliança, que é o ministério do profeta, é orientar o povo, é trazer ao povo uma consciência da verdade e da vontade de Deus, para que essa pessoa não venha se desviar do caminho do Senhor. Não mudou. Tanto no Antigo como no Novo, o Senhor continua falando com os profetas. É lógico que a palavra de Deus é a maior revelação, é a maior profecia para nós, com certeza. Mas Deus não deixou de usar os profetas, porque senão Paulo não falava. Uns Deus chamou para apóstolo, outros para profeta, outros para mestre, outros para evangelista. Mas qual é a função deles? Para trazer a unidade no corpo de Cristo. Então, se você é usado como um profeta do Senhor ou como uma profetisa do Senhor, tenha temor no que falar, tenha reverência, porque é muito sério, queridos. Porque quando uma palavra profética ou um profeta leva a pessoa a caminhar naquilo que Deus não falou, o povo vai sofrer. Quando nós olhamos para a antiga aliança, nós vamos ver que o profeta Jeremias, eu gosto muito do profeta Jeremias, que eu me identifico muito com ele, porque o meu chamado, foi confirmado através do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias era um profeta que ele foi conhecido como profeta chorão, porque quando Deus usa um profeta, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, queridos, quando você recebe uma palavra profética, ela é tão real para você que está recebendo, ela é tão viva, eu não sei como expressar isso. Você está vendo, é como se você conseguisse ver o reino espiritual com uma clareza muito grande. E uma vez um pastor pregou que o verdadeiro profeta, ele traz o pátmos de Deus. Ele traz o coração de Deus na palavra profética. Ele revela a vontade de Deus. O verdadeiro profeta, o objetivo da sua palavra é trazer o povo para o centro da vontade de Deus. É para que o povo se desvie, se afaste daquilo que não edifica, daquilo que não traz o favor de Deus. Por isso que o profeta Jeremias era considerado o profeta chorão. Queridos, nós vamos observar que o povo dizia para Jeremias: Jeremias, a tua palavra é muito pesada. Jeremias estava tão triste que ele vai falar com o Senhor, dizendo para o Senhor: Senhor, o povo diz que a palavra é pesada. E o Senhor fala: Jeremias, diga para o meu povo que não é a minha palavra que é pesada, mas eles que me são pesados. Sabe, queridos, um verdadeiro profeta, ele sente a dor. Quando ele recebe uma palavra profética, ele sente a dor que está no Espírito de Deus em relação ao seu povo. Porque o profeta, queridos, ele enxerga, ele vê antes de qualquer situação. Aí você pode dizer assim: ah, mas isso não tem fundamento bíblico, isso não tem base bíblica. Vamos ler em Mateus 23. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Isso é Jesus falando. Jesus falando
que o povo matava os profetas. Por quê? A palavra do profeta, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, é preparar o povo para estar no centro da vontade de Deus. No Antigo Testamento, os profetas eram levantados, preparados, instruir o povo a voltar para o Senhor. Nós vamos observar no Antigo Testamento que o profeta Isaías é considerado o profeta messiânico, é o profeta que mais anunciou, que mais falou da vinda de Jesus. E nós vamos ver agora, Jesus já está no meio do seu povo. E Jesus falou, vocês que matam os profetas. Queridos, assim como no Antigo Testamento o Senhor usava os seus profetas para preparar o povo para a vinda de Jesus, eu creio que Deus levanta e vai levantar profetas, homens de Deus, profetisas de Deus, para preparar o povo para a volta de Jesus. Jesus fala assim, quantas vezes eu quis reunir os meus filhos como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Ou seja, Jesus estava alertando, falando quantas vezes eu enviei meus profetas, quantas vezes eu falei com vocês para protegê-los, para trazer vocês para debaixo do meu esconderijo, para debaixo da proteção, mas vocês não quiseram. E Jesus profetiza, queridos, que o templo seria destruído, e o templo foi destruído 70 anos depois. Às vezes nós falamos alguma coisa, Deus nos usa para falar algo com uma pessoa, e as pessoas falam assim, mas não se cumpriu, não era de Deus. Nós esquecemos que as palavras proféticas, ela tem uma condição, se ouvires, se obedeceres. Aqui, quando Jesus profetizou a queda do templo de Jerusalém, era prazer de Jesus anunciar isso? Era isso que Jesus queria anunciar? Com certeza não. Mas Jesus falou, ai de vocês que matam os meus profetas, apedrejam os meus profetas. Por quê, queridos? Porque as pessoas acham que o profeta é aquele que foi chamado para profetizar. A irmã vai casar com fulano. Olha, Deus está me revelando que a irmã vai comprar uma casa. Isso não é a função do profeta, queridos. Pode acontecer sim, mas a palavra profeta, um verdadeiro profeta, uma verdadeira profetisa do Senhor, o foco principal é trazer as pessoas para o centro da palavra de Deus. É trazer as pessoas para a palavra do Senhor. Eu lembro uma vez que eu fui convidada por um grupo, né? Tinha vários líderes para nós irmos no monte orar. E antes de nós irmos para o monte orar, tinha um espaço, né? Que tinha um culto. E depois disso, íamos para o monte orar. E começou a palavra, começaram a pregar a palavra. E de repente começou a levantar um profeta daqui, outro profeta dali, e a palavra acontecendo e várias pessoas levantando para profetizar. Aí a pessoa falou assim para mim, nossa pastora, foi uma bênção, né? O que a senhora achou? Foi uma bênção, né? Eu falei, não, minha querida, eu me senti na igreja de Coríntios. Ela olhou para mim assustada, eu falei, querido, nenhuma palavra profética é maior que a palavra que está sendo revelada no púlpito. Eu falei, onde já se viu isso? Eu falei, isso é falta de ordem. Onde já se viu a palavra sendo ministrada no púlpito e pessoas levantando no meio da igreja para trazer palavra profética? Eu falei, está fora de ordem. Eu me senti na igreja de Coríntios. Eu acredito na palavra profética para os tempos de hoje, mas na ordem, na decência, no respeito, no temor do Senhor. Eu já tive pessoas que veio conversar comigo, ai pastora, será hora por mim? Aí eu pergunto para a pessoa, qual o seu objetivo? Por que você quer? Ao que Deus te revelar, a senhora fala. Queridos, a pessoa não tem propósito? O que Deus te revelar, então a senhora fala, então está consultando o quê? Está consultando pessoas que venham a revelar o que ela quer ouvir? Não. Então nós precisamos ter temor. Então por isso que eu vejo que hoje muitas igrejas ficam preocupadas de dar espaço para um profeta falar, ou para uma profetisa falar. Por quê? Por tanta criancice. Mas o dom profético,
o ministério profético, porque dom de profecia é uma coisa, né? O ministério do profeta é outro. Não vou discutir isso aqui agora, mas são ferramentas que Deus tem propósito de usar para a edificação do corpo de Cristo. E nós precisamos ter temor do Senhor para falar, para profetizar. Às vezes eu vejo as pessoas profetizando, só descendo o cajado, só trazendo condenação, esquecendo que antes de pregar condenação, nós precisamos, como uma voz profética para os tempos de hoje, anunciar a salvação, anunciar que Cristo está voltando. Quando será? Ninguém sabe. Isso não compete a nós. Ele não nos delegou isso. Mas sim, como profeta, como uma voz profética, falar que nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Então vamos usar com temor aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E eu fico triste por hoje nas igrejas ter pouco espaço para as palavras do profeta, porque a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra de Deus fala: onde não há profecia, o povo sofre, queridos. Então nós precisamos ter, sim, como eu vi esse pastor pregando uma vez, ter o Patmos de Deus dentro de nós. Todo profeta, ele precisa ter o Patmos de Deus. Ele necessita saber o que está no Espírito de Deus para falar com um povo que não pertence a nenhum pastor, um povo que não pertence a nenhum apóstolo, um povo que não pertence a nenhum evangelista, mas um povo que foi pago um alto preço. Então nós precisamos ter temor ao falar com as pessoas que o Senhor tem chamado. Deus abençoe vocês. E eu vou orar para que você possa usar. Eu não sei se você tem o ministério ou o dom profético, mas que você possa fazer isso no temor do Senhor, ou qualquer outra área que o Senhor te chamou, que você possa fazer no temor do Senhor. Pai, no nome do vosso Filho Jesus, eu oro e eu peço a Ti, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa usar os Teus filhos para os tempos de hoje, preparar o Teu povo para a Tua volta, e que tudo venha a ser, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, capacita, dê autoridade, dê ousadia para a Tua palavra ser anunciada no tempo que se chama hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, queridos. Shalom, fica na paz.